Sejam bem-vindos, meus amores, a mais uma aula de educação física. Hoje a gente vai estar falando sobre uma manifestação cultural hip hop, né? Um movimento que surgiu da necessidade da busca pelos seus direitos, por igualdade dos direitos. O hip, o que significa a palavra hip hop? Hip significa saltar e hop significa movimento. Professor Iane aqui com vocês, então a gente vai falar um pouquinho da história, do contexto em que surgiu o hip hop. O hip hop ele surgiu nos Estados Unidos da América no início da década de 1980, após a intensificação da luta dos cidadãos negros daquele país pelos direitos civis, desde o final da década de 60 e por volta da década de 70. Com a criação dos partidos Panteras Negras, o aumento da população imigrante proveniente da América Latina e do Caribe foi determinante para a miscigenação cultural dos grandes centros urbanos e regiões metropolitanas, especialmente Nova York, criando as condições para o hip hop se constituísse ali uma manifestação sociocultural. Então o hip hop ele surgiu, né, em meados da década de 80, da década de 70, no Bronx, em Nova York, em meio a um subúrbio afro-americano, né, e latinos. Esses subúrbios eles sofriam diversos problemas de ordem social, eles não tinham direito, né, viviam em condições muito precárias, não tinham direito à educação, né, existia a questão da falta do trabalho, então existiam vários problemas sociais, né. E o que foi que aconteceu? Existia muita violência nesses subúrbios, o tráfico de droga também, né? Existia um preconceito e um racismo dos jovens. Então, o que os jovens faziam? Quando eles iam para a rua, eles se encontravam, né, naquele momento ali, e aí eles se enfrentavam de maneira violenta. Por isso que muitas vezes o hip hop ele é associado à violência, né, à criminalização, ao racismo. Porém, essa maneira era como os jovens encontravam de estar ali expondo como eles estavam se sentindo naquela hora, né? Então, eles se encontravam e aí, através da violência, eles brigavam, né, por ocupação de território. Mas, depois, né, com o passar do tempo, os jovens, eles começaram a disputar festas de break, né, saíram daqueles bairros mais periféricos, foram para as zonas urbanas e começaram a disputar por meio de passos de dança. E aí não era mais briga, não era mais violência, não tinha mais armas, e sim, quando eles se encontravam, eles usavam a dança, né, para estar sendo utilizada como uma forma de lazer, uma disputa, né, por meio de passos de dança. Então, o hip hop é esse movimento que surgiu de uma necessidade social, daqueles que eram menos favorecidos, daquela sociedade que foi esquecida pelo poder público. E aí a gente vai continuar nas raízes do hip hop. Nesse período, os Estados Unidos eles passavam por intensas discussões sobre os direitos humanos, surgimentos marginalizados da sociedade em Nova York, eles começaram a se articular para valer suas propostas, numa tentativa de diluição de suas inquietações. Então, nesse período, por volta de 70, por volta de 80, os Estados Unidos eles começaram, né, a se articular e os Estados Unidos começavam a passar por uma intensa discussão dos direitos sociais, e aí esses segmentos que eram excluídos da sociedade, eles começaram a se articular, começaram, né, a se juntar na tentativa de expor as suas inquietações, na tentativa de busca por esses direitos. Surgiram aí grandes líderes negros como Martin Luther King, nasceu em 1929 e veio a falecer em 1928, e o Malcolm X, que nasceu em 1925 e veio a falecer em 1965. Cada um desses líderes, eles tinham seus princípios ideológicos, né? E aí eles procuravam disseminar o direito e a igualdade social. Então esses dois grandes nomes aí, o Martin Luther e o Malcolm, eles começaram, né, a ir em busca dos direitos sociais daquela sociedade negra
que era excluída, né, pelo poder público, né, pelos aqueles que tinham o poder nas mãos. Então, eles acreditavam, né, que a sociedade não deveria haver separação. Então, eles começaram a lutar pelos direitos daquela sociedade e foram grandes referências na luta contra a segregação racial. Quando eles falam a segregação social, né, e eles estão falando da questão da separação entre negros e brancos. Então, eles defendiam a ideia que não era para existir essa separação. E a não violência com aquela população estatudiense. Então, aquela população que vivia em bairros periféricos vivia esquecido pelo poder público. Então, esses dois, né, grandes aí grandes líderes surgiram para tentar minimizar, tentar procurar aí em busca dos direitos de igualdade sociais daquela população negra. Então, o hip hop é esse movimento que surgiu dentro de um contexto onde os direitos não eram assegurados, né? Quem deveria assegurar esses direitos era o poder público, e o poder público havia esquecido, né, esses negros, essas pessoas, e aí essas pessoas resolveram se articular e unir forças para ir em busca desses direitos. O estilo mais conhecido dessa cultura urbana e metropolitana tornou-se sinônimo da dança de rua na época, o break dance. Então, foi a partir do break que eles começaram a se juntar, foi a partir do break que eles começaram a manifestar suas inquietações através da dança e da música. Há duas interpretações para nomenclatura, já que o break em inglês significa quebra ou interromper, fazer um intervalo do tempo. A dança simulava como se as articulações elas estivessem sendo quebradas, e ocorria nos intervalos das apresentações dos cantores de rap e da disco DJs, que eram os DJs. Então, a ideia que o hip hop passa realmente é que as articulações elas estão sendo quebradas ali, porque são movimentos de muito tronco, né, movimento de muito braço, movimento de muita perna. Então, o hip hop é uma manifestação sociocultural, que pode ser compreendida somente no próprio contexto dos grupos interessados no seu processo coletivo e da história de vida de cada uma dessas pessoas. Então, foi nesse contexto que o movimento hip hop ele se originou, agrupando diversas práticas culturais humanas que tinha como objetivo aí em comum a crítica, né, à estrutura social estadunidense. Então, por isso que ele diz que só pode compreender, né, o próprio contexto do hip hop aqueles que conhecem esse. Então, meus amores, após vocês assistirem ao vídeo, vocês vão pesquisar sobre um dos responsáveis pelo surgimento do hip hop, o DJ África Bambaataa e o DJ Kool, tá certo? Então, essa pesquisa vocês vão fazer e vou me apresentar na próxima aula. Beijos e até a próxima!